Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por proporcionar por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui junto, unido na presença de Deus, com mais um programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, ao vivo aqui pela TVS Sun News, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos, a todos que já estão conosco aqui no chat, todos que estão conosco na comunidade Brasil YouTube, os irmãos de longa e perto distância, os irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece, nós estamos ali situados na Rua Maravate, 741, São Paulo, capital. Nosso Ministério Remanescente em Cristo. A paz do Senhor a todos, aos nossos pastores, obradores de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe esse projeto, essa obra, dá aquele like abençoado para fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus. Quero desejar uma boa noite em Cristo a todos que estão conosco, abençoando essa programação, abençoando esse programa para a glória de Deus. Vamos fazer uma pequena oração, depois já adentramos no tema dessa noite e apresentando aqui também o nosso convidado desta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por esse trabalho que o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado o convidado dessa noite, de estar conosco. Abençoe cada um, vai de alcance a cada vida e que o Senhor venha dar graça e força em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é um tema muito profundo, um tema muito abençoado, um tema rico, e eu acredito que vai ser um tema muito esclarecedor, tirando dúvidas de muitas pessoas que desconhecem esse tema. E hoje está aqui comigo o ilustre presbítero Marcos, da nossa igreja Remanescente em Cristo. Quero desejar uma boa noite em Cristo, na paz do Senhor Jesus, meu amado irmão. Amém. Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Grato a Deus, amém, por estar aqui. Olha até onde o Senhor soprou o nosso nome, hein? Coisa de Deus, né? Coisa de Deus, né? E poder estar cooperando também aqui um pouco no auxílio, no estudo do Evangelho, né, da palavra do Senhor. As igrejas hoje em dia, infelizmente, muitas estão abandonando a arte do estudo, né, que é um dos pilares do Evangelho cristão. Então estamos aqui cooperando um pouco que nós podemos, né, irmão? É verdade, né? Estamos para agregar, estamos aqui para ajudar, crescer aquilo que Jesus disse, né, meu irmão? Crescer na graça e no conhecimento. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos se aprofundando cada vez mais naquilo que Deus tem para nós. Isso é muito bom, né? Então, quando nós falamos do tema de hoje, meus queridos irmãos, o cânon, presbítero e amado, quando nós falamos dessa questão desse tema, nós adentramos em muitas questões dessa representatividade desse tema. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver para quem serve a Deus? Por que eu preciso saber disso, né, irmão? Porque isso é importante, né? É muito rico entender essas coisas, não é não? Sim. Por exemplo, amado irmão, esse tema é um tema que eu, como cristão, desconheci por muito tempo. Certo. Até eu chegar a fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre o tema, e isso me deu luz para quê? Para poder levar aos irmãos do ministério. E hoje chegou até aqui. Por exemplo, o nome cânon de muitas igrejas hoje é desconhecido. Porque o que é o cânon? O cânon é uma palavra que diz alguma coisa ligada à sacralidade no meio evangélico, né? Uhum. Não só no meio evangélico, mas em todo o meio sacro. Por exemplo, outro dia eu conversava antigamente com uma pessoa e evangelizava aquela pessoa, explicando a ela a respeito de algumas coisas da doutrina bíblica, né? Sim. E aquela pessoa me falou assim: mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Eu falei: tá, mas você preferia que ela fosse escrita por quê? Por um cavalo ou um camelo, né? Por que isso, meus amados irmãos? Isso soa interessante, porque as pessoas, pelo fato da Bíblia ser escrita por homens, pessoas que foram os homens e foram usados por Deus, algumas pessoas querem desmerecer. Eu desmerecia se fosse escrita por um cachorro, um porco, né? Mas Deus, ele revelou a sua graça, mandando o seu filho como homem. E o seu filho, quando veio à terra, ele confiou em homens, que ele chamou discípulos, né? Ele diz em outra passagem: se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Mas não mandou as pedras evangelizar, ele mandou os homens.
Então, se Deus quer Deus, Ele fez os homens, preferiu resgatar os homens, confiou nos homens para que os homens viessem revelar aquilo que Ele revelou aos homens. Quem somos nós para discordar daquilo que Deus nos entregou? Então, quando falamos de cânon, nós estamos falando da sacralidade da Sagrada Escritura. Como que nós conseguimos entender, compreender que o texto bíblico que nós estudamos no dia a dia, como que nós podemos crer que aquele texto vem de Deus? Como que Deus fez para transmitir aquilo a gente? Como que ele chegou até nós nos dias de hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos aqui diversas versões do texto sagrado. Eu tenho aqui a minha Bíblia na mão aqui, né? Tem uma versão determinada. E como que esse texto chegou até as minhas mãos? É claro que o tempo é curto para a gente poder abranger muito sobre esse tema, mas em especial para a gente adentrar o assunto, falar um pouquinho sobre o cânon do Antigo Testamento. E a palavra cânon, o que ela tem o seu significado? A palavra cânon, meu amado irmão, ela é interessante, né? Presta bem atenção, porque se não prestar atenção, a pessoa acaba passando despercebida. Se perde, né? Por exemplo, a palavra cânon, ela tem um sentido do grego de vara de medir. E o que tem a ver uma vara de medir com os textos bíblicos, né? Porque a vara de medir, geralmente, é para você fazer a conferência de alguma medida, né? E determinar ali qual a porcentagem ou o tamanho daquele produto. E o sentido é semelhante na Escritura, ou seja, a sacralidade quer dizer que o texto ele foi pesado, ele foi medido para saber se o texto de fato ele é sagrado ou não é sagrado. É a mesma coisa quando nós entendemos a questão do canonizar, né? O que isso pode representar para... O que isso significa para a gente? Quando nós... Essa questão de canonizar dentro do significado dessa palavra. Por exemplo, para trazer para os nossos dias atuais, né? Para a gente observar como isso está tão atuante no nosso tempo e aí acaba passando despercebido. Geralmente os papas eles têm o hábito, né, de canonizar determinado santo ou de canonizar determinado utensílio que eles consideram como sagrado, né? Teve um tempo atrás, não na era desse Papa Francisco, mas se eu não me falar a memória, o Papa antigo antes dele, esqueci o nome dele, que ele veio até o Brasil para canonizar uma mulher, não foi? Papa Bento? Papa Bento. Para canonizar uma mulher santa, né, que foi atribuída a ela alguns milagres no Nordeste. E ele veio e canonizou aquela senhora, né? Ela, é claro que ela já estava morta e tudo mais, né? E o que ele queria dizer quando ele falava vou canonizar determinado santo, determinada pessoa? Ele queria dizer que aquela pessoa era apta ou sagrada para ser cultuada. Por exemplo, um utensílio. Um utensílio, quando a Igreja Católica entende que aquele utensílio é um utensílio que foi ligado diretamente a Cristo, ou aos apóstolos, ou aos santos do passado, e de alguma forma aquele utensílio foi atribuído a ele algum milagre, né? Eles canonizam aquele utensílio, ou seja, diz que aquele utensílio é sagrado, né? Mas o nosso entendimento a respeito da Bíblia Sagrada é o entendimento de poder dizer, afirmar que os textos bíblicos foram pesados, foram medidos na balança do Espírito Santo de Deus e nós podemos confiar que o texto bíblico é a palavra de Deus. Isso é interessante porque ainda mais que vivemos no Evangelho, né? Muitas pessoas, tempos e tempos no Evangelho, né? E acabam desconhecendo isso, né? Desconhecendo e às vezes achando que é só uma questão de religiosidade, ou ouviu dizer de algum lugar, de alguma situação. Sim. E esquece que o cânon ele é tão importante dentro do Velho e no Novo Testamento para a vida cristã, principalmente quando nós estamos vivenciando esse momento, né? Momento que nós estamos vivendo, momento difícil, né? O mundo está difícil. E se a gente não estiver firme na palavra de Deus, o que será de nós, hein? O que será de nós sem a palavra do Senhor, né? E isso aí, por isso que é uma representatividade, meus queridos, sobre isso, né? Sobre essa questão. É um tema importante, um tema abrangente que possa nos trazer um esclarecimento mais profundo. Aí quando o senhor falou dessa questão do significado, remete também à igreja hoje, né? O caso hoje, a igreja hoje no século 21, que nós estamos vivenciando, como que o senhor poderia definir, como que a igreja pode olhar para essa questão? Ela poderia olhar para uma questão apenas religiosa ou por uma questão de raiz, né? Raízes do Evangelho, pessoas que morreram por causa das Escrituras, os mártires, situações que ocorreram dentro do mundo cristão, né? E através disso
para que não caia no esquecimento, né? Sim. Interessante que a palavra de Deus é tão poderosa, meu amado irmão, que o Senhor me trouxe em memória agora, que desde quando o Senhor entregou a sua palavra ao seu povo, e desde quando encerrou ali o cano do Antigo Testamento, passou aquele período que é chamado de período interbíblico, né? Certo. E veio o tempo que nosso Senhor Jesus veio na terra, encarnou, e a partir disso iniciou ali o cano do Novo Testamento. A gente observa que existe sempre uma conexão perfeita entre uma coisa e a outra. Aí é interessante que Jesus, em Mateus capítulo 24, a gente observa ali que, olha, isso já para poder afirmar a nossa fé no cano do Antigo Testamento e mostrar o poder de Deus e fazer a conexão entre uma coisa e a outra. Por quê? Quando Jesus, no seu tempo, Jesus sendo Deus, ele sendo o próprio verbo, ele sendo a própria palavra, ele está na terra, ele está pregando em parábolas e pregando aos seus discípulos, ao seu povo, né? Certo. E ele começa a fazer menção, quando alguém pergunta para ele como seriam os sinais dos fim dos tempos, ele começa a falar em Mateus capítulo 24, e ele faz a citação, por exemplo, do profeta Daniel, né? Ele faz a citação do profeta Daniel, já no Novo Testamento, dizendo: quando vocês verem aquilo que o profeta Daniel falou acontecer, saiba que está próximo o tempo. É um sinal. E a partir disso ele continua falando, e depois ele chega e adentra o quê? No texto que fala o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, deixa eu falar a memória aqui, meu Deus do céu. Olha rapidinho aqui, para a gente folhear, que eu gosto muito de folhear a Bíblia. Fica à vontade. Lá em Mateus capítulo 24, olha como é importante. Isso nós falando do tempo, né? Sim, sim. Aqui. Ele faz a citação do profeta Daniel, que diz bem assim. Capítulo 24, versículo 15. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Certo. Quem lê, entenda. Ele faz uma menção sobre o profeta Daniel no Antigo Testamento, um texto que foi escrito em aramaico, no tempo ali do exílio babilônico, né? E depois ele faz uma citação aqui no versículo de número 29, que fala que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão de ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então você observa importante que ele faz a conexão do Antigo Testamento, de profetas que Deus usou no Antigo Testamento, atravessou o período interbíblico, e agora no Novo Testamento ele faz a conexão, e de tudo aquilo que os profetas falava dele, né? E observa uma coisa importante, aqui no próprio capítulo 24, no versículo de número 35, olha o que ele diz importante: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Agora, voltando àquela pergunta que o senhor falou, a conexão disso com todo o tempo que nós vivemos hoje, né? Observa que Deus ele trabalhou com os profetas do passado, Isaías, o profeta Daniel, Jesus já no momento, na era ali do Novo Testamento, e no dia de hoje. Aí nós olhamos para o tempo que nós vivemos hoje. Que tempo é esse? Olhamos para a cultura como vem mudando, observamos como que a cultura muda, né? A cultura muda, as pessoas mudam, o modo de pensar das pessoas mudam. O evangelho, infelizmente, não o evangelho de Cristo, mas o evangelho vem se mudando, as igrejas vêm mudando o seu hábito de cultuar a Deus, né? Os cristãos vêm mudando o seu hábito, infelizmente, não os cristãos, os crentes, né? Porque o cristão não muda. O crente, né? E com isso nós voltamos à palavra do Senhor: os céus e a terra passam, mas a minha palavra nunca passa. Ou seja, tudo muda, mas a palavra do Senhor continua a mesma, né? Pode mudar prefeito, presidente, cultura, nação, pode existir uma nação, derrubar outra e vir outra depois dessa, mas a palavra do Senhor, ela não se curva à cultura humana, ela sempre está atuante. E como o Senhor falou, né? Podemos ter uma certeza também disso tudo aqui que nós estamos falando, em seguir a palavra de Deus, de que mediante a profecia desses profetas, por exemplo, Daniel e o profeta Isaías, que profetizaram a respeito de Cristo, da sua vinda e outras coisas ligadas ao povo judeu, muitas dessas coisas se cumpriram. Nós podemos observar ao longo da história que tudo se cumpriu. Com isso podemos ter a raiz de firmeza de que, de fato, o que foi dito é sim a palavra do Senhor e não a palavra do homem. Entra também aquela questão, aquela afirmação, aliás, quando a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente. Então não existe sombra de variação.
em relação a Cristo e em relação à palavra, que Cristo é a palavra. É o verbo, né? João 1 primeiro, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo andou sobre a humanidade, mas os homens de trevas não compreenderam. Então, aí já entra também até outros temas, né, de discernimento, espiritualidade, ter o Espírito Santo na vida para compreender a presença de Cristo, a presença da palavra, né? É a mesma coisa, né? A igreja, ela consegue definir se aquela palavra é ou não é, quando existe o quê? O discernimento para entender a presença de Jesus sobre aquela palavra. A palavra no meio do seu povo, né? E esse espaço que o senhor comentou é muito interessante, porque é um espaço que a humanidade talvez achou que não iria haver nada ou nenhuma resposta de Deus, né? A gente poderia até, não sei se eu poderia ser audacioso em cruzar a interpretação desse espaço aí entre a palavra, o tempo que o povo de Israel ficou ali naquela escravidão de 400 anos, esperando mais 30, a vinda de Moisés, 430 anos, naquele sofrimento. Então, a palavra já existia, Deus já existia para aquele povo. A geração mudou e faltou interpretação. É aquilo que o senhor falou, a igreja muda. A igreja mudou porque a forma comportamental dela tem mudado, a interpretação da palavra, a interpretação das coisas. Então a igreja tem mudado, Deus não. Então Deus, naquela época de Israel, ele não mudou, mas o povo mudou. Aí se o povo mudou, meu querido, aí significa o quê? Que houve um espaço de falta de entendimento e compreensão dessa virada de geração, de forma de operar de Deus. Aí é só um paralelo aqui que eu estou falando, né? Não tem nada dizer que é o cano, né, nesse sentido, mas é mais uma questão de entender desse espaço de tempo, né? Como são projeções que Deus realiza e faz sobre a humanidade para não esquecer dele, né? Tem muitas pessoas hoje abandonando o barco porque está esquecendo de Deus. É interessante. Uma realidade, né, mano? E eu estava estudando em casa, estava meditando, rapaz, se de tudo isso que Deus fez para afirmar o seu poder, para afirmar a sua palavra, né? E Deus fez acontecer, e Deus fez o homem ir, fez o homem voltar, como por exemplo, Deus ele falou através da boca do profeta Jeremias, né? Isso aí já atesta a canonicidade do profeta Jeremias, quando ele profetizou em Israel, e ele escreveu em Israel, e o povo não dava crédito à sua palavra. Certo. E de acordo com o que ele falava, Deus usando a sua vida, é claro, aconteceu, o povo foi levado cativo à Babilônia, né? E nós observamos depois no livro do profeta Daniel, que o profeta Daniel ele está buscando a Deus. E buscando o que é a Deus? Você olha a racionalidade do homem. Ele busca a Deus de acordo com a profecia que o profeta Jeremias tinha mencionado. Que profecia é essa? Que depois de 70 anos, de acordo com o que o profeta tinha falado, o povo deveria voltar à sua terra. E Daniel olha ao redor e ele observa que aos olhos deles não está acontecendo. Ele começa a buscar a Deus, mas Senhor, eu quero uma resposta. Certo. Porque ele sabe que Deus é o Deus vivo, Deus fala, né? Porque eles são dos atributos de Deus. Então Daniel ele procura buscar a Deus de acordo com aquilo que ele tinha lido. Observa que Daniel, com racionalidade, ele está buscando uma coisa que é certa. Ele leu e ele creu. E de acordo com o que estava escrito, aconteceu. Depois de 70 anos, o povo voltou à sua terra novamente, né? Então isso aí é mais um dos atributos de Deus. Imutabilidade, meu irmão. Isso é verdade. Que Deus ele não comunicou com o homem. O homem, em todo momento, ele está mudando. Como a gente até falou aqui sobre a cultura, né? A moda de pensar, a moda de governo, né? Como estão as coisas no dia de hoje. Por exemplo, hoje, século 20... mas para ser mais específico, ano de 2023, que dia que é hoje? Hoje é 5, né? 5? Acredito que é. Dia 5 do 4, isso. Do 4, século 21, né? Isso aí. Então, se daqui a 100 anos alguém estiver assistindo a gente, né? Imagina como que vai estar o entendimento a respeito da cultura cristã naquela época, ou da cultura secular, né? Agora, por exemplo, a gente falando, por exemplo, sobre a formação do cânon, né? Que aí fica aquela dúvida, como é que Deus fez para revelar sua palavra ao homem, como é que Deus fez para entregar, né? A gente já voltando, por exemplo, para o começo, né? Interessante que toda vez que alguém tinha uma dúvida e ia questionar o Senhor Jesus, ele sempre apontava para onde? Para o início. No princípio Deus não fez assim, Deus fez assim, né? Aí, a gente olhando para o começo, a gente observa que aquela conexão que tinha entre o homem, primeiro Adão, né? No caso Adão, primeiro homem,
e Deus, né? Que Deus conseguia se comunicar com o homem. Não tinha aquele abismo do pecado que existe hoje. E quando o homem pecou, Deus falou que através da semente da mulher viria um que ia esmagar a serpente, já apontando para Cristo. Olha o tanto de tempo que teve que passar apontando para Cristo. Mas nós já observamos a infalibilidade da palavra de Deus, né? Aí o irmão citou, por exemplo, assim, o tempo que o povo ficou ali cativo no Egito, né? Cativo não, o povo ficou ali como escravizado, né? No Egito, aguardando aquela promessa que Deus tinha feito para Abraão. Eu não me lembro se foi no capítulo 17, não lembro direito, não. Deus fez a promessa para Abraão, dizendo que o povo dele iria ficar 400 anos cativo numa terra, né? E depois o povo seria tirado dali e seria levado para a terra que Deus tinha dado para Abraão. Nesse momento a gente observamos que não existe ainda o cano escrito, mas existe o cano que passado de pai para filho. Geração para geração. Geração, né? Tanto que quando a gente observamos lá em Êxodo, quando Moisés ele mata um egípcio e ele foge para o deserto, né? E depois de um tempo ele vai pastorear lá, ele casa no deserto e tudo mais, ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro, né? Isso. E ele observa aquela sarça ardendo de fogo ali, ele para observar e ele tem um encontro com Deus. E Deus fala para ele que a partir daquele momento ele teria que voltar para livrar o povo, porque o gemido do povo chegou aos ouvidos do Senhor. E Deus, a partir daquele momento ali, ia fazer aquela promessa que ele tinha feito para Abraão acontecer na vida dos descendentes dele, que estava preso lá no Egito, né? Aí interessante, um pouquinho mais para frente, né? Deus vai e faz acontecer, o povo é tirado do Egito, né? E a partir disso a gente tem a primeira menção do que é registrado no texto bíblico, que acontece aonde? É o cânon das Escrituras, né? Exato. Isso. Aí nós observamos que a primeira coisa que é registrada em livros, no caso nas tábuas, é os 10 mandamentos que o Senhor dá para Moisés guardar e passar para o povo. E a partir da leitura de Êxodo e diante, a gente observa o quê? Que sempre Moisés está fazendo o quê? Registrando aquilo que o Senhor entrega para ele. Sempre está guardando, registrando, porque qual que é a visão de Moisés em registrar tudo que o Senhor estava passando para ele? Para que aquilo fosse passado de geração em geração. Geralmente quando a gente tem alguma coisa que a gente passa de pai para filho, não falar, né? Infelizmente o ser humano tem um dom de sempre acrescentar alguma coisinha ou outra, né? Que nem, por exemplo, se o irmão fala, irmão Marcos, eu fui ali no rio ali e eu vi o cachorro pulou na água, nadou e saiu. Aí eu vou passar para outra pessoa essa mesma história. Eu vou dizer, o irmão Fábio me disse que o cachorro pulou na água, mergulhou, pegou um peixe e saiu arrastando o peixe. Se eu falar isso para minha esposa, ela vai contar uma outra versão. Agora, se você registrou, é diferente. Porque se você registrou, você é obrigado agora a me mostra o texto, né? Como fez, por exemplo, assim, os bereanos já no Antigo Testamento, né? Paulo pregava o evangelho, algumas pessoas discordavam dele, não aceitando a mensagem. E os bereanos fizeram diferente, porque os bereanos, quando Paulo falava, eles ficavam folhando, deixa eu ver se está assim mesmo. De fato assim, a mensagem é de Deus. E Paulo pregando, e o povo folhando. A mensagem é de Deus, como você sabe? Porque está no texto. E Deus é imutável, Deus não muda. Entendi. Benção, né? Todos que estão aqui no chat aqui, sejam muito bem-vindos, estão chegando agora, aí da comunidade Brasil, youtuber aí, tá fervendo aqui, muita gente comentando, muitas pessoas querem mandar a paz do Senhor Jesus aqui, rapidinho, a todos os irmãos que estão lá no nosso ministério, tem irmãs aqui que já estão nos assistindo, o presbítero Marcos, e tem também outros de outros ministérios também que está aqui. Louvado seja Deus pela tua vida, compartilhe, continue dando aquele like abençoador, para que essa obra alcance vidas, alcance pessoas e que agregue cada vez mais para o reino de Deus. Então, voltando aqui, quando o senhor falando dessa questão de tempo, né, que é importante, porque como a igreja tem mudado, Deus não, e como as escrituras acabam caindo na mente de muitas pessoas o esquecimento, né? Às vezes as pessoas esquecem até o que ouviu no culto de domingo, né? É verdade. Dirá, hoje nós estamos numa quarta-feira, então às vezes esqueceu até que aprendeu o que geralmente se ensina nas igrejas evangélicas nas terças. Não sei nem o que falou. Então é muito mais fácil esquecer do que relembrar. Sim. Né? E quando há o esquecimento, acaba deixando de viver, né? E entender essas questões importantíssimas sobre a palavra de Deus na nossa vida, né? E aí quando o senhor fala de tempo das escrituras, a lista, né, a qual pertence o cânon na palavra de Deus,
Aí a gente se depara também numa questão que, assim, dentro disso devemos ter o quê? Certeza. Mas certeza de quê? A certeza de que, por exemplo, meu irmão, a palavra que nós estudamos, né? Que nós temos o dever de meditar nela, nos alimentar, porque a palavra de Deus, ela é um pilar para a vida cristã, né? Nós estamos participando, por exemplo, do discipulado, e eu estou passando para os nossos alunos ali, para os discípulos de Cristo, que a oração, o jejum e também a palavra de Deus é um pilar. Sem ela, o crente não sobrevive, né? Então, meu amado irmão, irmão, como é que foi a resposta? Eu falo, nós devemos ter a certeza. Certeza do quê, por exemplo? Certeza da palavra, certeza do cânon, certeza de o que isso faz com que eu tenha essa certeza? Sim. Voltando aqui um pouco para o começo, né? Como eu disse no começo, que a palavra cânon tem o sentido de medir, de pesar, para saber se de fato aquilo é ou não é de Deus, né? Então, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós falamos aqui eu tenho na minha mão aqui o cânon sagrado. O que é isso aqui? Eu pergunto para os irmãos na igreja, o que é isso daqui? Isso aqui é um livro? As pessoas falam um livro. Não, isso aqui não é um livro, isso aqui é a coleção de 66 livros que foram canonizados, que foram pesados e foram atestados que de fato isso é a palavra de Deus, né? E a certeza por quê, meu amado irmão? Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Okay. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas, por exemplo, hoje em dia, se você pegar assim, o estudo do IBGE, o IBGE vai apresentar muitos caminhos, né? O IBGE vai pegar, por exemplo, assim, várias religiões, que eu não vou fazer menção delas, né? Que eles vão dizer que essas religiões são cristãs. Só que são religiões que, por exemplo, apontam um outro caminho para chegar até o Pai. Aí eu faço a pergunta, por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Francisco Morato, né? Isso. E a gente viemos de longe ali do Jaraguá. Logo ali. E se porventura eu pego um ônibus, meu irmão, o ônibus escrito Lapa, lá no Jaraguá, e eu falo, eu vou lá para Francisco Morato, através desse ônibus aqui, e eu chego até o ponto final daquele ônibus ali, aonde que eu chego? Na Lapa. Naturalmente na Lapa. Certo. E se porventura eu estou no Jaraguá e pego o Santana, eu chego em Santana. Aí eu falo, mas Senhor, eu queria chegar até Francisco Morato. O Senhor vai olhar para minha cara e vai falar assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Instrução. Porque o conhecimento está na palavra do Senhor, a instrução está na palavra do Senhor. E ele falou: eu sou o único caminho até o Pai, ninguém vai ao Pai através de mim. Aliás, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não adianta a gente pegar um outro caminho que diz ser mais fácil, como por exemplo outras religiões que se dizem cristãs, que ensinam, por exemplo, que você pode chegar até o Pai através de boas obras, né? Ou tem religiões que ensinam que o próprio ateu ele pode chegar até o Pai por conta de boas obras que ele faz aqui na terra, e não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso que Jesus ensinou. São religiões que, por exemplo, ensinam, falam sobre amor, falam sobre Cristo, mas não ensinam o que Cristo ensinou. Porque se você pega, por exemplo, tudo que Cristo ensinou e coloca e pede igualdade para você somar, ou seja, uma balança, para você poder entender o que as religiões falou, o que o Cristo falou, você vê que existe muitas coerências, existem muitos erros. Então você observa, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas quando você pega a palavra de Deus e para você ter certeza, você olha para o início e vê que de tudo que o Senhor foi falando de lá até aqui, tudo que foi registrado, foi ficando registrado, nós fomos conferindo e tudo no seu devido tempo aconteceu. Tudo. Por exemplo, um exemplo prático, pulando aqui um pouquinho para o Novo Testamento, ali em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus como que iria acontecer. Jesus, quando ele fala ali, ele não fala somente do fim dos tempos, mas ele também fala da destruição do templo, quando ele fala assim que, ó, esse templo que vocês estão falando bonito aí, não ficará pedra sobre pedra, né? Isso. E depois de 70 anos mais ou menos aconteceu que a destruição daquele templo é dito, o historiador diz que aquele templo ele foi devastado de tamanha forma que, pelo fato de no templo conter muito ouro, os soldados romanos eles tacaram fogo no templo e tiraram as pedras uma de cima da outra para poder pegar o ouro que ficava entre elas. Então se confirmou aquilo que Jesus falou. Então, por conta dessas coisas que o Senhor vai falando e vai acontecendo, nós podemos ter certeza de que o Deus que nós servimos e o caminho que Jesus nos apontou é o caminho certo, e Jesus sim é o caminho até o Pai, meu irmão. E aí esse caminho que está chamando o povo hoje para fazer parte desse caminho, para estar junto nesse caminho, porque o grande dia do Senhor, né, presbítero, vai chegar. Está próximo. Jesus está vindo aí para levar um povo lavado, remido e de boas obras.
Tem aqui a nossa irmã Castro aqui, ó, tá sempre conosco aqui, nos abençoando com o seu joinha, abençoando esse projeto aqui. Ela disse uma coisa interessante: boas obras não levarão para o céu. Os crentes velhos aí sabem que isso realmente é uma verdade, né? Verdade. Mas para quem está vindo agora, que é uma nova geração, e acha que ir para o céu é obras, é caridade, isso faz parte de uma vida cristã. Sim. Não é a raiz principal da salvação. Salvação só em Cristo, né? Porque ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Sim. Então Cristo é a razão principal de todas as coisas. Se eu estiver em Cristo, além de eu ser uma nova criatura, eu ainda estou, não vou dizer a palavra arriscado, mas estou propício a estar no reino de Deus, no mundo de glória. Por quê? Porque estive uma vida com Cristo, né? E o senhor continua falando aí, tá muito bom quando o senhor fala de questão de certezas, né? Afirmações sobre a palavra, baseado nesse tema aqui, para que entendamos essa transição do Velho Testamento para o Novo. Tem muita gente que rejeita. Tem ministério, o presbítero Marcos, que rejeita o Velho Testamento. Tem ministério que só quer saber do Novo. Mas agora a gente já está na graça, e o negócio agora é Mateus para frente, e esquece que a palavra de Deus ainda fala no Velho Testamento para nossas vidas. Tem ligação, né? Sim. Do Velho para o Novo. Então como é que eu vou rejeitar o Velho? Então eu estou rejeitando a palavra. É verdade. Por exemplo, amado irmão, eu fiz um curso teológico uma época determinada aí, e tinha uma irmã que era uma bênção mesmo, muito usada por Deus, inteligente, né, dedicada. Só que a irmã, ela começou a ter um entendimento de que, como a gente estamos no tempo da graça, a gente não precisava mais estudar o antigo. Entendi. E isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque um completa o outro, um complementa o outro, na verdade, né? Como, por exemplo, vou te dar uma citação aqui. Uma maneira que nós temos, meus amados irmãos, para a gente poder entender que o Antigo Testamento, que os textos que estão ali no Antigo Testamento, os 39 de Deus, que eles são canonizados no sentido de pesado, né? São canônicos, são sim a palavra de Deus. Uma maneira que nós temos de afirmar é entender que no Novo Testamento existe cerca de 295 citações do Senhor Jesus e dos apóstolos, né? Ou seja, quando eles iam falando, iam pregando, sempre eles usavam a citação do Antigo Testamento para que se cumprisse aquilo que o profeta disse. Um exemplo interessante, lá em Lucas capítulo de número 4, o Senhor Jesus, quando ele sai do deserto ali, ele entra na cidade, se não me fala a memória, Cafarnaum, ele entra na sinagoga ali, como era costume dele, e dá uma oportunidade para ele. Alguém pega um rolo do livro do profeta Isaías, né? Que hoje a gente fala de livro, mas o livro de hoje é assim, mas antigamente era rolo, né? Então, entrega a ele o rolo do profeta Isaías, e ele lê a mensagem lá no profeta Isaías, né? Então você observa que só pelo fato de fazer uma citação de um profeta do Antigo Testamento no Novo, no tempo da graça, está havendo uma conexão entre os dois. E você vê que um depende do outro. Porque se no Antigo Testamento não tivesse falado sobre o Messias, como é que nós íamos entender o cumprimento no Antigo? Aliás, no Novo, né? O Novo, de fato, é o cumprimento daquilo que foi dito no Antigo. E com isso nós podemos afirmar que a palavra de Deus é firme, inabalável, por conta de todas essas citações. Como, por exemplo, a gente pega o texto o livro do... Rapidinho. Pode falar, fica à vontade. Mateus. Mateus, ele tem ali a intenção, quando ele escreve o Evangelho, de apresentar o Messias, né, para o povo judeu. Então você observa que Mateus, ele faz muitas e muitas citações, que nem, por exemplo, né? A gente observa, por exemplo, na tentação de Jesus, né? Ali em Mateus capítulo 4. Aí diz que Jesus faz ali o jejum, né? E quando acaba aqueles 40 dias ali, o diabo se apresenta a Jesus. E mediante isso, Jesus faz ali 3 citações de 3 textos bíblicos do Antigo Testamento. Olha que interessante. Ele fala assim, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Aliás, o diabo faz essa citação, né? O texto diz assim, então, versículo 5, tá? Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, né? Ele está fazendo aqui uma citação do texto de Salmos, capítulo 91,
O diabo tentando inudibiar a pessoa através da palavra de Deus. Isso acontece muito no dia de hoje, né? Ele usou a palavra como um pretexto, né? Como pretexto. Porém, para afirmar as suas intenções contra Cristo. Sim. É interessante que Jesus usa o texto do Antigo Testamento também para responder o diabo. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Esse texto se encontra ali em Deuteronômio capítulo 6, né? Capítulo 6. Então, a gente observa que nesse argumento, aqui nesse diálogo que tem aqui, Jesus vai citando textos bíblicos do Antigo Testamento para afirmar e nos dar a certeza de que os textos do Antigo Testamento são de fato canônicos. São afirmados por Deus, né? Outra citação aqui, um pouco mais para frente aqui, a partir aqui do capítulo de número 4 ainda, versículo 15, diz assim, terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz, né? Aí se a gente for puxar, a gente vai observar que esse texto se conta no texto do profeta Isaías, capítulo 9. Então você observa aqui o Senhor Jesus, o próprio verbo, a própria palavra, afirmando que o texto do profeta Isaías fazia menção sobre ele. São passagens cruzadas, passagens que ela interliga entre um e o outro, e ao mesmo tempo ela, mesmo que seja espaço de tempo, né, de uma geração a outra, mas a Bíblia ela tem uma conversação de um velho para o novo, né? Sem perder a essência da história, sem perder a essência da profecia, sem perder a finalidade da revelação. E isso é importante, porque aí a gente consegue enxergar obras cristocêntricas, obras de Cristo no Velho Testamento. Sim. Né? Tem gente que pensa, não, mas Jesus só veio no Novo e dali para frente é o que importa, porque Cristo veio no Novo. Não, se você for analisar bem as Escrituras no Velho Testamento, você vai encontrar vários indícios já falando de Jesus, né? Já descrevendo a sua vinda, suas obras e algumas aparições aí também. Sim, com certeza. Agora é interessante, meu amado irmão, a gente observando aqui, né, recapitulando aqui a formação do cânon, que nós observamos que como que Deus nos entregou a palavra, né? Primeiramente de maneira oral ao seu povo, né? Depois Deus manda a gente registrar, não no caso a gente, né, os profetas em que ele confiou que fosse registrada a sua palavra, né? A partir ali de Moisés e foi continuando até os salmistas e tudo mais, e chega um momento ali que, se a gente pega a nossa Bíblia, ali entre o Antigo Testamento e o Novo, geralmente existe ali uma página em branco, e aquela página tem uma representação, né? Que é a representação do templo do silêncio. A gente chama de momento interbíblico, né? Em que é entendido que Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o seu povo através de profeta, né? E observamos interessante que, se for puxar ao longo da história, né, existiam algumas literaturas que foram escritas e foram registradas e foi também divulgada no meio do povo judeu. Agora vem cá, o que nos faz entender que os textos bíblicos do Antigo Testamento, que está registrado, por exemplo, na Bíblia protestante, que são os 39 textos, livros no caso, né? Sim. São canônicos e esses outros livros não são? Porque se, por exemplo, a gente pega a Bíblia católica, a gente vai observar que existe ali, se não me falha a memória, 7 livros a mais acrescentados. Isso. No cânon católico, que eles entendem que aqueles livros são continuação. Na nossa Bíblia protestante já não tem. E o porquê que não tem? Porque nós entendemos que aqueles livros são livros apócrifos. Né? E o que é um livro apócrifo, meus amados irmãos? Apócrifo é uma palavra que diz uma coisa que não é legítima, né? Não é legítima. E o porquê que nós entendemos que os livros apócrifos não são canônicos, né? Não deveriam fazer parte da Bíblia? Porque, por exemplo, se você for pegar um texto bíblico que diz que você não deve se curvar a outros deuses, né? Ou orar, interceder por pessoas que já faleceram, porque o texto bíblico diz ali, por exemplo, no livro de Hebreus, que a pessoa que partiu daqui da terra acabou para ela, está entregue na mão do juiz. Já foi. Então vem cá, o que adianta você, por exemplo, orar, você deixar de orar ou de ensinar o seu filho, né? Ou o seu parente? Vou ler a palavra do filho, né? Que Deus nos emprestou, colocou o filho em nossas mãos para que nós o conduzíssemos ele para um bom caminho, porque depois nós vamos prestar conta a Deus pelo aquele filho. Então, se você, por exemplo, você não educou o seu filho, doutrinou o seu filho nos caminhos do Senhor, né? Não ensinou para o seu filho princípios da parte do Senhor, e o seu filho se perdeu, por exemplo, foi morto na mão do policial, roubando, fazendo uma coisa parecida. O que vai adiantar depois você acender vela para ele, você interceder?
Aí, por exemplo, no texto católico, no livro católico, diz que você pode interceder pelos mortos. Mas a Bíblia, existe uma coerência, porque o texto bíblico, geralmente, um texto não vai em desencontro com o outro. Então nós observamos que, por exemplo, no tempo de formação do cânon sagrado do Antigo Testamento, né, que durou cerca de 1500 anos aproximadamente, né, entre registro do primeiro livro até o último, mais ou menos isso. Você observar que todos esses autores, existem cerca de mais ou menos ali uns seus, vamos colocar uns 30 mais ou menos, vamos ter uma certeza dos profetas que foram registrando nos seus livros ali. Você vai observar que na doutrina deles existe ali uma conexão entre um e outro, né? Ou seja, um profeta não fala vai e o outro fala fica, né? Um profeta não fala é verde, o outro fala não, é azul. Então, em relação aos livros apócrifos que nós rejeitamos no nosso cânon evangélico protestante, eles ensinam doutrinas que a Bíblia rejeita e a Bíblia condena, como culto aos santos, né? Culto, oração aos anjos, por exemplo, e entre outras também, né? Fazer intercessão à morte, que já morreu. Veneração, né? Veneração. Né? Quando você fala que é culto, as pessoas falam na veneração, mas quando você vai ver, está cultuando do mesmo jeito. Mas é uma veneração, porque foge um pouco daquilo que você trata, acima do seu método de adorar, né? O método de gostar. Eu gosto disso, mas o gostar sai do comum do gostar e já passa a ser uma veneração, né? Aí começa a ter atitudes até de idolatria, né? Exato. Entendeu? Isso é perigoso, porque Deus, ele não está na idolatria. Deus não está da onde nos envolvemos com ídolos, né? Aonde até a palavra de Deus, ela tem que ser moderada na nossa vida com sabedoria e entendimento, porque existem pessoas que até idolatram a palavra de Deus, né? Trata a palavra de Deus como um ídolo, como um troféu, como algo assim que está acima do seu intelecto, mas esse acima do intelecto é baseado em conceitos humanos e não conceitos vindo de Deus, e não conceitos vindo da revelação, da inspiração do Senhor, mas a forma de como eu trato a Bíblia, sabe? Como isso? Eu coloco ela em cima de uma estante, deixo abertinha, num salmo tal, num número tal. Isso, né? É uma idolatria, é uma veneração, né? Eu coloco não sei o que, um versículo estampado não sei aonde. Então isso deixa de ser também, de uma certa forma, uma suposta veneração, porque você está acreditando que só aquilo é o suficiente para você estar bem com Deus, e isso não é o suficiente. Por quê? Porque a gente tem que analisar a Bíblia como vivência, como regra de vida. Sim. E não apenas como um objeto, uma simbologia, apenas como um método de tratar do jeito que eu quero tratar e achando que está tudo certo, né, presbítero? Sim, é verdade. Inclusive, se for para idolatria, meu irmão, esse assunto vai longe, porque é vasto, hoje em dia, e tem muitas adversidades, é difícil, e em todo sentido. O diabo, ele trabalha fortemente no aspecto da idolatria, porque ele sabe que a idolatria, para pegar o crente, né? Não digo nem o cristão, falo o crente, é fácil. Essa que é a questão. Por isso que a Bíblia fala algumas receitas. Primeiro, vigiai e orai. Segundo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e também buscar o Senhor enquanto é tempo, e a palavra de Deus como uma regra de vida. Fazendo isso, com certeza o diabo não vai te levar para o abismo, né? Sim. Não vai destruir a tua casa, não vai destruir a tua vida. Por quê? Porque a tua vida, a tua casa está debaixo da graça e do poder da palavra de Deus. Isso se chama construção. Da mesma forma, presbítero, que Deus construiu o cano do Velho Testamento para o Novo, nesse espaço de tempo, Deus estava construindo a humanidade para entender que sem Ele não tem como viver. Aí entra aquilo que Jesus disse, né? João 15,5, parte C: sem mim nada podeis fazer. Então Cristo é a nossa pedra, nossa raiz, a nossa rocha, a porta de entrada para o céu. A porta de entrada da comunicação com Deus, a porta de entrada de comunhão. Então Cristo é a razão de tudo, é o centro de todas as coisas. Interessante, nós estamos falando aqui sobre o cano, né? Especial o cano do Antigo Testamento, né? Foi muito citado aqui o cano do Novo para poder afirmar a canonicidade do Antigo.
Mas, e nós geralmente nós falamos em nossos cultos, meu amado irmão, em pregar a palavra de Deus, né? E se você for, por exemplo, para pegar o sentido de pregar, o que quer dizer a palavra pregar, né? Pregar, por exemplo, imagina você na sua casa, você precisa colocar um quadro na parede. Você vai pregar um prego ali para fixar o quadro na parede. É verdade. Então, pregar já tem aquele sentido natural de você fixar em algum lugar, em especial no seu coração, a palavra de Deus, né? Porque de nada vale você conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, né? Você poder ter aquele dom de você poder decorar versículo atrás de versículo e você não pregoar ela no seu coração para que você venha praticar, né? Porque a palavra do Senhor ela é poderosa sim, mas é poderosa. Foi feita uma citação, por exemplo, de pessoas que têm o hábito de pegar, deixar a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, né? 23, que são os salmos mais populares, né? Mas só que a palavra de Deus ela não tem poder no sentido de ficar somente aberta, mas sim se você ler, pregar no seu coração e viver aquilo que está escrito, né? Confiando de que de fato aquilo é a palavra de Deus, na canonicidade da palavra de Deus, que aquilo é sacro, é sagrado. E quem falou isso para você foi um Deus vivo. Quem mandou ser registrado tanto o Novo Testamento quanto o Antigo é um Deus vivo, que é um Deus que tem por seu atributo natural a imutabilidade e a verdade no seu viver, né? Um Deus que mandou você fazer aquilo, viver, esperar na palavra de Deus. Infelizmente a pessoa, em vez de pregoar e viver aquilo, a pessoa esquece, toma os caminhos que são mais ligados ao caminho natural. Mas se eu fazer, por exemplo, por aqui vai ser mais fácil. Como por exemplo, na EBD de domingo nós estudamos um pouquinho sobre a família de Abraão, como Deus deu a promessa oralmente, né? Sem o cano escrito, mas oralmente. Abraão falou com Abraão e Abraão pregou aquela palavra no seu coração, mas em determinado momento ele deixou aquilo escapar. E ele e sua esposa Sara pegaram um caminho mais estreito, né? Pegaram o caminho estreito e deixaram de... Aliás, eles receberam a bênção do Senhor, porém atrasaram a bênção, né? Porque quando a gente deixa de confiar na canonicidade da palavra de Deus, confiar que isso aqui é a palavra de Deus, que Deus está falando conosco, no momento que você abre a sua Bíblia de manhã, ou você pode, por exemplo, abrir nesse exato momento e ler qualquer texto bíblico, você vai saber que Deus está falando com você. O interessante é que você, quando você abre a sua Bíblia, você nunca vai ver, por exemplo, Deus ditando uma chave de carro. Eu acho que não existe isso aí. Não existe. Você pode procurar, você não vai encontrar. E se encontrar é falso, alguém colocou ali. É uma Bíblia feita pelo homem, né? Sim. É porque as bênçãos do Senhor, meu amado irmão, é longa, né? E é difícil, por exemplo, da gente imaginar qual o tamanho é a bênção do Senhor. Como, por exemplo, quando Deus chamou alguém, por exemplo, de Abraão, e deu a ele a promessa de que ele iria habitar uma terra distante. Por exemplo, Abraão tinha cerca de 70 anos de idade. Para o homem de 70 anos de idade sair da sua terra natural, que você viu até os seus 70 anos, e você sair como se fosse um cigano, terra fora, para você ir para uma terra que um Deus estranho que você nunca ouviu falar. Só crendo, só confiando, só acreditando. Só acreditando. Mas será que aquela voz que eu ouvi, será que não foi um sonho, eu comi demais e sonhei à noite? Será que foi uma profecia estranha aí, né? Mas não, teve a convicção de que foi Deus, e de que aquele Deus que falava com ele era um Deus vivo. Porque, por exemplo, se Deus hoje falar para alguém, olha, sai do seu emprego, porque Deus usa os seus profetas hoje na terra, mas tem que ter o discernimento, como não falou, né? Deus falar, por exemplo, para você, sai da sua terra, ou larga o seu emprego, que você está estabelecido há cerca de 10 anos, e vai para uma terra desconhecida, lá para o Nordeste, como fez, por exemplo, Daniel Berg com Laving, né? E vai para um lugar que você não conhece. Quantos de nós hoje aqui iríamos? Superando os próprios desafios, enfrentamentos, certas rejeições, inimizades. Para quê? Em prol do reino. Em prol do reino, do crescimento. E isso é interessante porque para nós hoje, Deus ainda realiza certas formas de trabalhar na nossa vida. E se Deus falar para um de nós, sai daqui e vai para lá, primeiro, eu tenho que estar apto para isso. Não adianta eu me envolver nisso por uma coisa que Deus não está no negócio, que Deus não chamou e que Deus não revelou. Então, é como se fosse querer fazer a obra para Deus, mas do meu jeito, né? Eu estou me fazendo o meu chamado, não o chamado de Deus sobre a minha vida. Então, quando aprendemos isso hoje, dentro dessa esfera, qual é a esfera? Deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar na nossa vida, para que possamos ter para com Ele a experiência
e sendo cada vez mais moldada essa experiência diante dele, porque não adianta Deus chamar uma família, né, fazer igual fez com Gunnar Wing e Daniel Berg, como o senhor citou, e sair de um estado e para o outro, chegar lá, vai perecer, vai padecer, vai sofrer, não tem nada, não, vai saber se vai ter apoio. Então, para isso acontecer, vai acontecer o quê? Primeiro, a mão de Deus vai ajudar, só que também vai padecer situações, porque não vai ser mil maravilhas. A obra de Deus não é 1000 maravilhas, a obra de Deus é enfrentamento, é desafios, é bênçãos, é vitórias, mas tudo isso Deus nos prova para ser aprovado. Sempre. Você nunca vai ver na história de nenhum servo do Senhor, inicialmente ali pelos apóstolos, e nem o próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm onde reclinar, mas o filho do homem não tem onde repor na sua cabeça. Não tem. Né? Você observa que Jesus está fazendo uma conexão diretamente com aquilo que, Deus não chama todo mundo para a glória assim. A gente encontra, por exemplo, o exemplo de Gaio, bíblico, né? Que João destinou uma das cartas a ele. Era uma pessoa bem sucedida na vida e que ele usava aquilo que ele tinha financeiro para poder abençoar a obra do Senhor, acolher as pessoas que pregavam o evangelho e enviar as pessoas como missionário para determinado lugar, né? Então, nem para todo mundo, meu amado irmão, vai ser aquela porta financeira, mas Deus vai abrir uma outra porta para você trabalhar no reino de Deus, né? Mas uma coisa, meu amado irmão, nós temos que ter certeza do quê? Confiança na palavra do Senhor. Sim. E infelizmente tem pessoas que ensinam, infelizmente as pessoas ensinam isso por falta de entendimento mesmo, né? Que as pessoas acreditam que se você estudar a palavra de Deus, ou pegar um livro, né? Essa bíblico, mas que fala sobre a Bíblia, no caso, né? Por exemplo, uma teologia sistemática, né? As pessoas creem que se você estudar, você vai morrer na fé. Mas não morre na fé, meu irmão, né? Todas as pessoas que se aprofundaram em conhecer a palavra do Senhor, existem pessoas com o coração sim arrogante, infelizmente existe. Mas se a pessoa continuar no estudo da palavra do Senhor, ela vai ter um encontro com Cristo, né? E Jesus falou: todos aqueles que vêm a mim, nenhum deles joguei fora. Mas se Deus ele está levantando você, despertando você para a leitura da palavra do Senhor, meu irmão, aprofunda, que é um oceano maravilhoso sem fim. Você vai nadar a sua vida inteira e não vai conhecer o fim desse oceano. Mas saiba de uma coisa, que no final você vai chegar num reino de glória. Isso é interessante porque Deus tem as suas promessas e seus átrios de realizações sobre nossa vida. Mas, além de eu ter que estar apto para isso acontecer, eu preciso estar sempre percebendo, atento à voz de Deus, sim, conhecendo as Escrituras, porque quando eu conheço as Escrituras, eu vou conhecendo Deus da sua forma reveladora na nossa vida. Deus é muito mais do que um texto, Deus é muito mais do que isso, mas o que Ele deixou para nos conhecermos sobre Ele é as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que João escreveu que existe tantas coisas, tantos feitos que Jesus fez, que se fosse escrever, faltaria folhas, livros, sim, faltaria, ia acabar com as folhas da época, porque tantos feitos que ele fez que muitas das vezes não está relatado nas Escrituras. O que está relatado são feitos de maiores grandezas, grandes testemunhos e grandes situações de milagres, espiritualidade sobrenatural de Deus. Para quê? Para que nós olhasse para a Escritura Sagrada e acreditasse e levasse ela como regra de fé e de vida. E isso é importância, porque quando nós estamos nessa palavra, a Bíblia diz que nós somos lavados por ela. E é interessante esse lavado, né? É banhado lá no Nordeste aí, os irmãos aí no Nordeste que estão nos assistindo, banhado, né? Banhado pela palavra. Então é o quê? Nos limpou, nos purifica, né? Santificação. Sai novo, sai leve, sem opressão, sem o jugo, sem a força da acusação, a opressão maligna. Tudo isso aí sai porque é lavado pela palavra. Importante. Vida com Cristo é isso, lavado pela palavra. E é interessante que o senhor falou aí sobre esse ponto importante de chamado, ponto importante sobre estar no chamado, né? Tem gente que se chama, mas com Deus não tem esse negócio de se chamar, tem que esperar o chamado dele. Sim. Como diz aqui a irmã que está aqui no chat,
Deus, quando chama, ele se responsabiliza. É uma verdade, porque Deus chamou e ele está envolvido. Chamou Abraão, ele deixou Abraão largado? Não. Quando chamou Noé, construção da arca, ele deixou ele largado? Todo mundo duvidou. Houve os enfrentamentos de Noé, dúvida, incertezas, as pessoas que os incrédulos, então, e as pessoas que eram maldizentes naquela época, né? Que chamavam ele de louco, né? Moisés, Deus deixou Moisés? Não. Deus falou, Moisés vai conduzir esse povo. Moisés, ele não entrou, ele viu, mas não entrou. Mas o povo entrou, a palavra do Senhor não caiu por terra. E mesmo na hora que Moisés achou que o fardo estava pesado, Deus vai lá e usou o sogro dele, designa aí homens idôneos, sábios, espirituais, para te ajudar. Então isso é tudo Deus ali trabalhando. Administrando a sua obra, né? E isso para quê? Para que estejamos na presença de Deus, meu querido, e não estejamos enfadados. Sabe, o fardo é pesado. Por que está pesado o seu fardo? Porque eu estou na presença de Deus. Existe isso? Não existe. Não tem como, né, irmãos? Porque o próprio Deus revigora, né? Deus é uma fonte. Ele é o alívio, né? Então, quando nós estamos nesse alívio, aí entra que Jesus fala, a fonte inesgotável, que é a presença do Espírito de Deus e do próprio Cristo na nossa vida. Todos que crerem fluirão água viva sobre o seu ventre. E o cristão, meu amado irmão, que ele confia na canonicidade da Sagrada Escritura, ele lê, ele estuda, ele tem uma coisa que nos dias de hoje é difícil encontrar no ser humano, que é o que? A paciência de esperar no Senhor. Ele aprende a esperar no Senhor, pacientemente, né? Pode o mundo estar desmoronando, mas o Senhor é seu alívio, como por exemplo aqui de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu aquele que tinha de mais sagrado na sua vida, que era o que? A presença do Senhor. Quando a sua esposa chegou diante dele, Jó amaldiçoa seu Deus e morre. Ele falou, tu tá ficando doida, mulher? Ele falou, como uma doida? Eu posso perder tudo, mas o que ele me deu, o que ele tem, eu tenho com ele, eu não perdi, que é o que? A comunhão. Esperar no Senhor. E a pessoa que estuda a palavra de Deus, ela começa a esperar no Senhor, porque ela entende que a palavra do Senhor não é aquilo que infelizmente hoje em dia é entregue em alguns ministérios, que é uma chave, é a bênção, é o receba. Isso acontece de Deus, sim. Deus abençoa. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar o seu filho, né? Mas não foi só para isso que nós somos chamados, meus irmãos. Nós temos que viver uma vida plena, e plena quando eu digo em plenitude com Deus, começando pela sua palavra, entendendo que a sua palavra é sacra, é santa. Foi o Senhor que nos integrou. Nós temos que ter a certeza de que a palavra que nós meditamos no nosso dia a dia é sim a palavra de Deus, sem dúvida. Porque até nos momentos que nós temos dúvida, Deus ele dá um jeito de confirmar, como por exemplo, os textos do Antigo Testamento. Por um momento, meus amados irmãos, surgiu algumas pessoas para tentar defamar a palavra do Senhor. É verdade. E no momento certo, dá descrédito à palavra do Senhor. E no momento certo, Deus permitiu que algumas pessoas encontrassem os textos bíblicos que foi escrito no tempo de Cristo por uma comunidade chamada de comunidade de Qumran. A comunidade que é conhecida como a comunidade do Mar Morto. É um pessoal que pegou e se guardou do povo israelita, e com isso eles levaram as escrituras e ficaram em umas montanhas ali próximo do Mar Morto ali, né? E a partir de um determinado momento ali, eles foram mortos pelos soldados romanos, mas eles guardaram os textos bíblicos em rochas. E por esse tempo, Deus permitiu que algumas pessoas encontrassem. E pasmem, os textos que foram encontrados por eles, batendo com os textos de hoje, é o mesmo texto. Ou seja, Deus é imutável, a sua palavra não muda. Temos certeza que a palavra do Senhor que sai em nossas mãos é sim, de fato, a palavra do Senhor. Só temos que viver ela também, né? É verdade. Meus queridos, o papo tá bom, o assunto tá ótimo, um tema muito maravilhoso. Deus abençoe a todos que já estão aqui conosco, nos acompanhando. Tem chegado aqui no decorrer dessa programação. Mas estamos aqui na reta final do nosso programa. Louvado seja Deus. Espero que Deus tenha falado através aqui dessa programação sobre a tua vida. Presbítero Marcos, suas considerações finais. Quero louvar a Deus, né? Louvar a Deus por essa oportunidade grande que o Senhor nos dá. Louvar o Senhor pela sua vida. Amém. Pela vida do apóstolo Sam. Amém. Por todos os irmãos. Em especial também, olha, a minha esposa está aqui no chat aí, está aqui acompanhando aqui, Pai do Senhor Jesus aqui, a irmã Gabriela, né? Gabriela. Isso, manda um beijo aí, senão vai ficar bravo em casa, hein? Tchau. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a todos os irmãos que estejam conosco, Deus abençoe a tua vida, presbítero Marcos, companheiro de ministério, estamos juntos ali também, agregando e somando para o crescimento do reino. Que Deus continue abençoando teu ministério, tua casa, e cada vez mais te dando mais sabedoria na obra do Senhor. Meus irmãos,
Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem, mais um tema abençoado, mais um tema sistemático, bíblico, dentro do universo cristão, para abençoar a tua vida. Marca na tua agenda aí, 21 horas, quarta-feira que vem, ao vivo. Se inscreva no canal da Sun News, aqui da TVS News. Se inscreva no meu canal, Fábio Vladimir. Abençoa lá meu canalzinho lá. Tá uma benção, tá crescendo e Jesus está operando. E eu fico muito grato por você ter ficado até aqui nesse momento conosco, prestigiando essa obra. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite abençoada na presença do Rei Jesus. Amém.